Olá, senhores e senhoras. Vamos iniciar mais uma aula. Lembrando, essas aulas, e principalmente essa também, né, que vocês estão escutando, estão assistindo agora, são aulas que são direcionadas para os meus alunos que participam, no caso, das salas de aula invertida. Então, são aulas que são específicas para esse momento, sala de aula específica, sala de aula invertida, né, para essa metodologia ativa. E para isso, eu tenho que podar algumas coisas, eu tenho que tornar adequado essa aula para o meu objetivo, que está na sala de aula, sala de aula invertida, e nos tópicos, no caso, que a gente aborda lá, tá certo? Por isso que vai ser uma aula direcionada nesse caso, ok? E aí, dessa forma, senhores e senhoras, sejam todos bem-vindos e vamos iniciar a nossa aula de teleencéfalo. Nesse caso, a aula de teleencéfalo, ela vai abordar as características morfológicas do teleencéfalo, né, generalistas, obviamente, as características morfológicas funcionais do hipocampo e do sistema límbico, além de também conhecer e identificar os lobos cerebrais relacionados com as suas respectivas funções corticais, tá certo? Esse é o objetivo, ou são os objetivos da nossa aula de hoje. Dessa forma, o que é o teleencéfalo? Né? Como vocês sabem, a gente tem o diencéfalo. O diencéfalo, ele vai, nesse caso, ser um componente do cérebro, né? A gente tem uma divisão anatômica em relação ao sistema nervoso, em que eu tenho o sistema nervoso central e periférico. Dentro do sistema nervoso central temos a medula espinal, né, e o encéfalo, e dentro do próprio encéfalo temos uma divisão em tronco cefálico, cerebelo e cérebro. O cérebro, por sua vez, tem uma segunda divisão, nesse caso, que está relacionada à formação do diencéfalo e do teleencéfalo, tá certo? Hoje, obviamente, essa aula ela vai ser focada na identificação e na caracterização, no caso, do diencéfalo, do teleencéfalo enquanto estrutura cerebral, com suas respectivas características morfológicas e funcionais, ok? E aí, dessa forma, o que seria esse teleencéfalo? O teleencéfalo é a porção que corresponde à área mais complexa em relação ao nosso sistema nervoso. Então a gente tem do menos complexo ao mais complexo, seguindo pela medula espinal, tronco cefálico, cerebelo, diencéfalo, teleencéfalo. O teleencéfalo é caracterizado como essa região aonde surge a consciência, aonde emana, no caso, o pensamento, tá certo? Aonde faz com que a gente tenha a consciência da própria consciência, ou a metaconsciência, digamos assim. Mas não é só importante para nós, espécie humana, mas também para todos os outros animais mamíferos que detêm, no caso, mamíferos e vertebrados de forma geral, né, que detêm essa massa encefálica, ok? E aí, obviamente, o foco é o nosso teleencéfalo, e o nosso teleencéfalo assumiu com o processo evolucionário, com a evolução do próprio, ou a filogenia, a ontogenia, na verdade, o desenvolvimento ontogenético e filogenético do cérebro, ele assumiu uma importância vital em relação ao nosso comportamento, em relação à nossa personalidade, e entendemos o que nós somos, tá certo? Dessa forma, o teleencéfalo, ele surge, como algumas pessoas poderiam dizer, como uma essência de nós mesmos. Então, eu recobro o meu nome, ou o nome de minha mãe, ou o nome dos meus parentes e minha esposa, justamente porque eu tenho o teleencéfalo. Eu sou o indivíduo com certa personalidade e que desenvolvo as relações interpessoais ou as relações profissionais, né? E eu tenho um sucesso ou não perante isso graças ao teleencéfalo. Tá certo? Aí desse modo o teleencéfalo ele surge como a nossa essência de si mesmo, digamos assim, apesar de não existir exatamente um contexto ou uma terminologia que abrange a essência, né? Mas é só para vocês entenderem o quão importante é o teleencéfalo nessa nossa perspectiva em relação ao comportamento, em relação ao surgimento, no caso do comportamento, mas não só isso, também as características de sensibilidade e de motricidade que são importantíssimas e que têm como ação justamente o próprio teleencéfalo. Senhores e senhoras, nós encontramos aqui o próprio teleencéfalo, né? Ele vai ter características anatômicas muito
importantes, né, e muito evidentes para vocês. Uma das características mais importantes é a observação do surgimento dessas dobras e desses sulcos que são presentes no telencéfalo e na maioria dos telencéfalos da família, né, mamária, ok? Que é justamente essas circunvulações, esses giros que nós chamamos. Então, esses giros aqui, esse giro grande, esse outro giro, esse daqui, são tudo giros que vão ter nome e que tem um padrão, por mais que não seja igual um da outra pessoa, né, idêntico, melhor falando, mas ele tem um padrão de formação. Então o giro que eu vou ter aqui, eu vou ter no meu, por exemplo, eu vou ter no outro lado, né, não de forma idêntica, mas parecida, e em outra pessoa também vai ter um outro giro, tá certo? Da mesma forma, ok? Esse mesmo giro, perdão, da mesma forma. Esses giros, eles são formados através da necessidade de aproveitamento da área interna do crânio. Então, para que o nosso córtex cerebral, ele cresceu muito, ele desenvolveu-se muito em comparação a outras espécies, né? E aí há uma necessidade de aproveitamento, no caso da área interna do crânio, formando essas circunvulações, ok? Formando esses giros e esses sulcos, ou esses giros e esses sulcos que a gente acompanha aqui. Esses giros e esses sulcos, eles têm um padrão, tá certo? E eles vão ser acompanhados em determinados, por exemplo, eu tenho os padrões para giros e sulcos de cachorros, de gatos, de certos chimpanzés, aliás, de chimpanzés, de gorilas e da espécie humana. Vou apresentar aqui esse padrão da espécie humana. Esse é o padrão da espécie humana, tá certo? Onde a gente tem giro pré-central, pós-central, temporal superior, temporal médio, inferior, e aí vai, ok? A questão é que a partir, no caso, da formação desses giros e sulcos, a gente tem um padrão e, além dos giros e sulcos, vai ter a formação, no caso, que a gente chama de hemisférios. Hemisfério cerebral, hemisfério cerebral. Lembrando, isso é uma vista superior, isso é uma vista lateral. Quando eu falo de hemisfério, eu estou falando justamente de lados opostos, assim como um hemisfério do globo, tá certo? Da nossa Terra. A gente tem o hemisfério norte, hemisfério sul, aqui vai ter o hemisfério lateral e lateral. Lateral direito, lateral esquerdo, tá certo? Dessa forma, esses hemisférios, eles são divididos por um sulco, que é esse daqui. Desculpa, eu falei sulco, eu quis dizer fissura, tá certo? Que é um sulco mais acentuado, ok? Essa fissura, ela vai separar os dois hemisférios, o direito e o esquerdo, tá certo? E ela é a fissura mediana do cérebro, ou fissura longitudinal do cérebro, como era chamado também. Apenas uma estrutura, ou algumas estruturas na verdade, né, mas poucas, né, mas uma estrutura que é principal, que vai estar responsável a conexão desses dois hemisférios, que é justamente o corpo caloso, que faz a conexão entre os dois hemisférios cerebrais, tá certo? A gente vai trabalhar ele daqui a pouquinho. Como eu falei para vocês, a ontogenia, ela recapitula a filogenia. Significa o quê? Significa, primeiro, para entender o que é ontogenia e o que é filogenia, né? Filogenia é o estudo do desenvolvimento evolutivo do cérebro em diferentes espécies. Ontogenia é o estudo do desenvolvimento do cérebro em uma só espécie, do período embrionário até a fase adulta, tá certo? Então a gente tem a ontogenia, que recapitula, ou seja, que repete a filogenia. Significa o quê? Significa que filogeneticamente, animais mais primitivos, eles apresentavam um cérebro como esse, um hemisfério cerebral como esse, sem sulcos e nem giros, tá certo? Hemisférios que ainda iam desenvolver-se, cérebros que ainda iam se desenvolver em relação à ontogenia, tá certo? E aí, com o passar do tempo, a gente foi observando que, na verdade, com o passar do desenvolvimento embrionário, foi observando a formação de sulcos, como o sulco lateral, o sulco da ínsula, tá certo? O sulco central, isso, o surgimento do aprofundamento desse sulco, para, nesse caso, a formação do cérebro, para a formação do cérebro que nós conhecemos, né, do telencéfalo, que nós conhecemos, melhor dizendo, ok? E aí, dessa forma, para provar isso, eu mostro para vocês o cérebro de um rato e o cérebro humano. Obviamente não está na proporção, né, eu teria a proporção justamente para facilitar para vocês o entendimento, né, para vocês verem aqui, senão seria minúsculo,
tá certo? Mas a gente tem aqui o cérebro de um rato, o cerebelo de um rato, dá pra ver que não dá nem pra ver o cerebelo da espécie humana aqui, né? Lembrando, isso é uma vista superior, fissura longitudinal, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, cerebelo. Aqui eu não vejo cerebelo, porque o telencéfalo cresceu tanto que cobriu o cerebelo proporcionalmente. Então, o cerebelo aqui, proporcionalmente, é bem maior no cérebro de um rato do que no cérebro humano, tá certo? E aí, desse modo, uma outra característica importante é: não tem giro e suco. São animais sem giro e suco, tá certo? E isso é uma característica porque são animais, mesmo mamários, tá certo? Mesmo mamíferos, são animais que têm uma adaptabilidade de vida bem mais simples que a espécie humana, tá certo? A gente acompanha outras características mais evoluídas não vou utilizar essa palavra, esse termo é errado, né? Mas mais desenvolvidas que a espécie humana, que é a questão do cérebro, da região de percepção de odores, como esse de rato. Tudo isso aqui, ó, é uma área específica de percepção de odores, é o bulbo, na verdade, o bulbo olfatório, né, que compõe esse cérebro, vai ter uma área enorme de percepção em relação a odores nesse rato, assim como a área da captação, né, que está relacionado, no caso, à proporcionalidade da cavidade nasal, ok? E aí, na espécie humana não dá nem para ver aqui, porque o bulbo é bem pequenininho, é bem fininho, tá certo? Em proporção ao cérebro de um rato. Mas isso são adaptações para cada espécie, porque a cada espécie vai ter a sua maior ou a sua melhor adaptabilidade em relação ao seu ambiente, ao seu habitat. Então isso aqui, ó, a proporção do tamanho do cérebro de cada um, tá certo? Dessa forma, então a gente tem, como eu falei para vocês, os giros e sulcos, tá certo? Que permitem, no caso, a divisão do cérebro, do telencéfalo, em lobos. Então a gente vai ter, no caso, 5 lobos, que é o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal, o occipital e o lobo da ínsula, que são lobos que vão constituir o cérebro. Assim como a gente tem os sulcos delimitantes, que são justamente os sulcos que vão limitar esses lobos. A gente não vai falar de todos os sulcos ou todos os giros, porque não é o momento. A gente vai ter um momento para isso. Na verdade, para quem vai fazer, no caso, a aula prática, a nossa sala de aula invertida vai ter um momento disso no nosso DBL, tá certo? Mas para essa nossa aula a gente vai trabalhar os aspectos gerais envolvendo a função, mas envolvendo características gerais sobre o telencéfalo. Não vamos aprofundar diretamente nos sulcos e giros, porém aqui linkado tem um vídeo do meu colega, do meu amigo Diego, que mostra justamente esses sulcos e esses giros de forma prática, tá certo? E aí vamos ter os principais sulcos e giros, que são os principais sulcos, né, que são os sulcos delimitantes, que é o sulco central, lateral e parieto occipital. Esses sulcos eles vão limitar justamente esses giros, esses lobos, ok? E aí a gente vai trabalhar aqui essa divisão bem clara para vocês. É um cérebro humano pintado, né, sinteticamente, ok? E aí a gente acompanha a formação de um lobo em vermelho, de um lobo em azul, de um lobo em verde, de um lobo em amarelo, que são os 4 principais. E internamente a gente tem o lobo da ínsula, mas nesse caso a gente tem aí a formação dos nossos 4 lobos visíveis, no caso, mais externamente, no caso, em relação ao córtex cerebral, em relação ao telencéfalo, que é o lobo frontal, que está relacionado ao osso frontal. Então a região frontal vai nominar o osso frontal e também o lobo frontal, assim como a região parietal vai nominar o osso parietal e o lobo parietal, esse em azul. A região temporal das têmporas vai nominar os ossos temporais e também o lobo temporal, assim como a região occipital, essa da nuca, vai nomear o osso occipital e também o lobo occipital, tá certo? Então esses são os lobos de divisão que a gente acompanha assim, aqui. Então a gente vai ter aqui um sulco, e esse sulco importantíssimo, que é o sulco nessa vista lateral. Lembrando, ó, a gente está em vista lateral, tá certo? Região anterior, aqui, região posterior aqui, tá certo? E aqui a gente vai ter região posterior, região anterior, sem o cerebelo, sem o tronco cefálico, só o cérebro, ok? Só o telencéfalo. E aí a gente vê lobo frontal, lobo parietal, tá certo? Eu tenho um sulco que vai me orientar, que vai
separar literalmente esses dois lobos, o lobo frontal do parietal. Esse suco ele fica bem no meio do telencéfalo, o que faz com que ele se torne o suco que nós chamamos de suco central, esse daí. Então esse é o suco central, lindo, que fica no meio do telencéfalo. Ele vai separar dois giros importantes, esse e esse, que quando a gente estuda, no caso, as funções corticais, a gente sabe que esses giros têm funções distintas, né? Por mais que a gente não vai trabalhar aqui, mas com detalhes aqui, né? Mas esse giro aqui é chamado de giro pré-central, porque está antes, se encontra anteriormente ao suco central, e o giro pós-central, porque se encontra posteriormente ao suco central. Então eu tenho aqui, ó, o suco central separando o giro pré e o giro pós-central, e separando por sua vez também o lobo frontal do lobo parietal. O giro pré-central pertence ao lobo frontal, o giro pós-central pertence ao lobo parietal, tá certo? Por isso que é tão importante, né? Uma coisa interessante e importante para vocês compreenderem aqui, esses giros, esses dois giros aqui, que são bem similares em relação à posição, né? Mas eles têm funções bem distintas. Enquanto um está relacionado à recepção de estímulos sensoriais, de estímulos em relação à dor, à temperatura, tá certo? As características somáticas do nosso corpo, como vibração, coceira, que é justamente esse giro aqui, né? O giro pós-central. Esse outro giro, ele vai ter a função que, na verdade, ele está relacionado ao planejamento motor. Então é dele que vai sair, ou vai em direção, no caso, vai sair, no caso, a informação motora para o cerebelo, para a medula espinal, para chegar à nossa musculatura somática, nesse caso, tá certo? Então a gente vai ter essas características aqui associadas a esses dois giros. Obviamente tem uma aula que a gente trabalha isso bem melhor, mas é só para vocês entenderem de forma geral, né? Além disso, temos esse outro suco. Esse suco é chamado de suco lateral. Esse suco lateral, ele detém esse nome porque é o mais lateral dos principais sucos, né, desses três principais sucos, e ele vai separar, nesse caso, o lobo temporal do parietal e do frontal. Tá certo? Esse suco lateral era chamado antigamente de suco de Sylvius. Tá certo? Hoje em dia a gente não chama mais de suco de Sylvius, a gente chama de suco lateral mesmo, ok? E vai ter uma divisão, por mais que eu não chame tanta atenção assim para essa divisão, mas esse suco lateral ele tem a porção ascendente, a porção anterior e a porção posterior, tá certo? Tem essa divisão também em relação ao suco lateral. Geralmente eu só foco mais na formação do suco lateral em si. Tá certo? E para finalizarmos essa divisão, essa formação no caso dos sucos, né, e dos lobos cerebrais, a gente acompanha uma imagem lateral, na verdade uma imagem mediana, né, num corte no plano mediano, aonde a gente observa justamente o corpo caloso, aonde observa uma vista medial do cérebro, e nessa vista medial a gente encontra isso daqui, que é o suco que vai separar o lobo occipital do lobo parietal. Tá certo? Esse suco importantíssimo é o suco parieto-occipital, tá certo? Ele vai separar o lobo parietal do lobo occipital, ok? Muito bem, senhores e senhoras. Aqui nós temos o lobo frontal, né, bem dividido até pelo suco central aqui. Nós vamos ter presentes o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal. Bem separado agora com vocês, né? Aqui da mesma forma, lobo frontal, parietal, occipital e temporal, ok? Assim como a gente vai aproveitar e falar sobre o lobo da ínsula, que é um lobo à parte desses quatro principais, né? Porque justamente ele vai ficar escondido. A gente só vai observar esse lobo da ínsula, ou se for afastar, com afastadores mesmo, os lobos temporal e parietal. Aliás, o temporal do parietal e frontal. Então quando a gente afasta ou quando a gente disseca, como tá nessa imagem em preto e branco. Então ao dissecar aqui, a gente observa a formação de uma massa. Essa massa ela vai ter um formato de ilha isolada dos outros lobos, daí vem o nome dela, lobo da ínsula, ou seja, lobo insular, lobo que parece ou simula uma ilha, tá certo? E aí nesse caso a gente vai ter um suco central,
que separa as duas porções, né, desse lobo da ínsula, onde temos os giros curtos da ínsula e os giros longos da ínsula em evidência aqui para vocês, né. Cada região dessa vai ter uma função, mas aí obviamente não vamos trabalhar essas funções aqui, né? Por mais que o próprio lobo da ínsula tenha relação com a gustação, com algumas características relacionadas ao humor, né? Mas a gente não vai aprofundar nisso agora, né? Muito bem. Dessa forma, senhores e senhoras, temos aqui uma divisão muito importante em relação ao tecido nervoso, que é acompanhado na medula espinal, né? Quem leu para o TBL também e assistiu a aula para o TBL também em relação à medula espinal, observou que eu falei sobre a substância cinzenta e a branca. Vai ter substância cinzenta e branca também no córtex cerebral, no telencéfalo, tá certo? A questão é que essa substância cinzenta e branca, elas vão ter pequenas diferenças, principalmente em relação à posição, né? Na verdade, em relação à posição, ok? As outras diferenças são relacionadas a como é organizado a substância cinzenta em relação a estratos, a camadas. Isso a gente não vai trabalhar aqui agora, ok? Mas é importante que no telencéfalo também vai existir substância cinzenta e branca, assim como na medula espinal, assim como no diencéfalo, assim como no cerebelo, tá certo? Vai acompanhar a formação dessas duas substâncias, ok? A questão é que a substância cinzenta, a substância branca do telencéfalo, elas vão ser formadas, nesse caso, a partir de das mesmas estruturas que são observadas histologicamente na medula espinal. Então, por exemplo, a substância branca, ela é o que nós chamamos de centro medular do cérebro e vai ser formado predominantemente por axônios mielinizados, com bainha de mielina, enquanto a substância cinzenta, ela vai ser o que nós chamamos de córtex cerebral. Então, quando eu estou falando de substância cinzenta, é a mesma coisa de falar córtex cerebral. E vai ser formado por corpos de neurônios, né, dentro agora do sistema nervoso central. Então essa concentração de corpos de neurônio dentro do sistema nervoso central, né, formando o córtex cerebral, é o que a gente chama de substância cinzenta, só com uma pequena, assim, para a gente diferenciar realmente o que é substância cinzenta de córtex cerebral, né, porque a substância cinzenta, ela está no córtex cerebral, ela compõe o córtex cerebral, mas não só isso, ela vai compor também outra parte que não é córtex cerebral, mas o que a gente chama de núcleos da base. Então, núcleos da base e córtex cerebral formam essa substância cinzenta, tá certo? Esse córtex cerebral é a região mais periférica, ok? Que eu vou mostrar já para vocês. E os núcleos da base são justamente áreas de substâncias cinzentas isoladas no centro do telencéfalo, o que forma, no caso, o que a gente chama de núcleos da base. Tem relação muito intrínseca, principalmente com o movimento ou planejamento motor, né? E aqui eu mostro para vocês, ó, numa imagem do lente, né? É um corte um corte coronal. Nesse plano de corte coronal, a gente evidencia, olha só, o telencéfalo, aqui o diencéfalo, né? Aqui a substância cinzenta, que é o córtex cerebral, e aqui a substância cinzenta, que são os núcleos da base do cérebro. Então eu tenho o núcleo da base do cérebro, eu tenho o córtex cerebral aqui. Tá certo? E a gente acompanha aqui internamente o que nós chamamos de substância branca, né? Que é formado por axônios mielinizados, ok? Então a gente tem aqui, ó, e temos aqui, ó, com destaque isso aqui, ou isso aqui, ó, no real, tá certo? Que é justamente o lobo da ínsula. Então o lobo da ínsula, o lobo temporal, aqui o lobo parietal, tá certo? A gente acompanha aqui é porque aqui não está na posição correta, né? Que a gente tem aqui, mas aliás, tem aqui sim, né? Esses daqui são justamente os núcleos da base, ok? E aqui a gente vai acompanhar a formação da substância branca, que a gente acompanha aqui, né? E aqui a substância cinzenta, que é o córtex cerebral, ok? Muito bem. Dessa forma, o tecido cerebral, ele vai ser formado, o córtex cerebral em si, né? Ele é formado entre 4 e 6 camadas, né? A gente vai ter essa diferença em diversas áreas do córtex do telencéfalo. Então tem áreas telencefálicas que vão ter 4, até 3 camadas. Tem áreas que são mais complexas, que vão ser 6 camadas, com neurônios bem diferentes um dos outros, né? Então a gente tem essa característica em relação à formação, e aqui só há um reforço em relação à substância cinzenta,
tá certo? A substância cinzenta, aqui os núcleos da base, o putame, o núcleo caudado, corpo geniculado medial, lateral, medial, tá certo? A gente acompanha aqui a substância branca, axônios mielinizados, tá certo? Muito bem. Dessa forma, uma das coisas mais importantes em relação a essa substância branca é justamente a necessidade, assim, uma característica de comunicação. Então vai existir essas fibras mielinizadas, essas fibras elas são responsáveis por conectar várias partes do telencéfalo. Uma das principais, ou um dos principais feixes de conexão é justamente o corpo caloso, que conecta cerca de 95% do córtex cerebral. Então essa porção aqui do corpo caloso, ela permite essa conexão de diversas áreas do córtex cerebral, como a gente acompanha aqui o corpo caloso dissecado, como a gente acompanha aqui também, né? Esse corpo caloso, por sua vez, ele vai ter, nesse caso, divisões. Então ele vai ter, por exemplo, eu vou ter que voltar para cá para mostrar rapidinho, ó. Mas ele tem uma região que é chamada de rostro, outra região que é chamada de joelho, o tronco ou corpo do corpo caloso e o próprio esplênio do corpo caloso. Essas regiões elas conectam áreas diversas e bem específicas do telencéfalo, tá certo? Muito bem. Dessa forma, senhores e senhoras, o corpo caloso, né, ele vai ter também problemas. Assim, a gente vai acompanhar um dos casos mais interessantes em relação ao corpo caloso, é justamente a hipoplasia, né, hipoplasia de corpo caloso, é quando não há formação do corpo caloso. Quando não há formação do corpo caloso, isso falando no caso embriologicamente, né, a criança nasce sem esse corpo caloso, dependendo da situação, dependendo do tipo de hipoplasia de corpo caloso, pode afetar mais ou menos, né. Tem pessoas que sobrevivem e só vêm a notar que não tem parte do corpo caloso na idade adulta, que quando vai fazer uma ressonância, tá certo? Mas tem pessoas que têm problemas mais críticos, porque boa parte do corpo caloso falta a sua formação. E aí, como é esse caso aqui, que tem a ausência quase completa do corpo caloso, isso faz com que boa parte desse corpo caloso ele não seja conectado. Isso vai causar principalmente problemas relacionados principalmente à epilepsia, convulsões de forma geral, que são problemas de conexão entre áreas do corpo caloso, né? Além de alguns problemas cognitivos, obviamente. Dessa forma, a partir de agora a gente vai trabalhar características específicas de partes específicas do telencéfalo, como o próprio hipocampo, né? Quando a gente fala de hipocampo, a gente traz da mitologia grega o hipocampo, né, que é um ser mitológico que é filho de Poseidon e de uma ninfa d'água, né? Onde surgiu, no caso, um cavalo aquático, um cavalo que levava o próprio Poseidon, tá certo? E aí, esse hipocampo, por sua vez, ele dá nome, esse ser mitológico dá nome a um outro ser que é o hipocampo da nossa vida real, que é um cavalo marinho, tá certo? O próprio cavalo marinho, a espécie mais assim comum de cavalo marinho, recebe o nome de hipocampo hippocampus, tá certo? Que é esse daqui, que detém um formato similar a essa outra estrutura que é o nosso hipocampo, que é essa estrutura grande aqui, no meio do telencéfalo, né? A estrutura é muito bem protegida. Esse é o hippocampus hipocampo, né? Nesse caso, esse é a nossa estrutura do córtex cerebral, que nós chamamos de hipocampo, ok? E esse hipocampo, ele vai ser, nesse caso, uma estrutura que é muito relacionada à memória. Então ela é relacionada, tem as estruturas associadas a ela, e ela mesma está relacionada à memória, principalmente a memória de longo prazo, tá certo? A consolidação do processo de memória é feito justamente a partir desse nosso hipocampo. Então, memória do curto prazo, de médio prazo não, mas à medida em que vai formando, no caso, as memórias de longo prazo, ela vai ter, no caso, uma função primordial em relação a essa formação de memórias a longo prazo, tá certo? Aqui a gente tem também outras diversas áreas aqui que formam o que nós chamamos de sistema límbico, tá certo? Nesse ponto, para quem participa, no caso das aulas dos TBLs e da aula invertida, né, da sala de aula invertida, lembrando que a gente vai trabalhar sistema límbico em uma outra aula e por isso que a gente vai aprofundar aqui, né. Para quem está acompanhando no canal, né, só para você reconhecer o que é telencéfalo mesmo, então o sistema límbico é um conjunto de estruturas que associadas, elas desempenham um papel importante em relação ao surgimento das emoções, tá certo? Então as emoções, elas vão estar relacionadas
ao sistema límbico e a conexão delas com outras áreas específicas desenvolvem emoções, digamos que mais profundas, mais complexas, né, que recebem o nome de sentimentos, ok? E aí, dessa forma, as emoções puras, simples, né, que estão presentes em todos os animais, elas são organizadas principalmente por essas áreas aqui. Essas são as áreas principais. A área septal, tá certo? O giro do cíngulo, esse é o giro do cíngulo. O istmo do giro do cíngulo, bem aqui. O giro parahipocampal, esse daqui. O uncus, esse daqui. O hipocampo, que não dá para ver aqui porque está mais interno, que faz parte do córtex também, mas é mais interno. Então, essas áreas, essas regiões, são áreas que estão relacionadas ao sistema límbico. São áreas que, nesse caso, constituirão o sistema límbico, né? Por mais que a gente saiba que, hoje em dia, que eu tenho mais áreas associadas e é uma mistura muito grande, uma conexão muito grande entre outras áreas como o lobo frontal, tá certo? A área pré-frontal, ok? Outras áreas relacionadas ao movimento, relacionadas à percepção, relacionadas à visão. Mas, de modo geral, esse é o sistema límbico simplificado que a gente acompanha e acompanhava antigamente como circuito de papéis, onde, a partir dessa conexão, a gente tem as emoções o surgimento de emoções mais primitivas, como o nojo, como a raiva, como a alegria, a felicidade, tá certo? Que são emoções primitivas porque estão presentes na maioria dos animais, tá certo? Em boa parte dos animais, principalmente os mamíferos, ok? Vão ter essas conexões e esse sistema límbico muito bem formado, principalmente nossa espécie, tá certo? Muito bem. Daí, senhores e senhoras, entramos para as áreas corticais. Lembrando, essa é uma aula que a gente não vai abordar a área cortical especificamente, né? Tem outros momentos que a gente trabalha isso, aqui no canal principalmente, tá certo? Mas as áreas corticais, elas vão ser, no caso, pontuadas, obviamente, a partir de observações funcionais, de atividade cortical, né? Antigamente, achava-se que, assim, antigamente tinha-se, no caso, a necessidade de lesionar ou fazer o que nós chamamos de lobotomia, né, em certas regiões do córtex cerebral, para observar a influência dessa lobotomia em relação às espécies. Faziam muito isso em primatas não humanos, tá certo? Em ratos e, infelizmente, também na espécie humana, tá certo? Hoje em dia, felizmente, não é feito nem na espécie humana, mas não é feito também em outros animais, ainda bem, tá certo? Porque hoje em dia tem a gente tem mecanismo ou tecnologia avançada o suficiente para não precisar de uma laceração, de uma lobotomia, né, para avaliar a perda ou a não perda de uma atividade cortical de uma determinada área. Tá certo? Hoje em dia, através da ressonância magnética, através de exames de imagem de forma geral, né, a gente tem a capacidade de detectar áreas mais ativas através do uso de mais oxigênio ou áreas menos ativas através do uso de menos oxigênio pelas imagens, ok? E aí, dessa forma, a gente sabe exatamente, ou vai mapeando mais ou menos aonde é aquela área que é representativa. A gente acompanha isso em outras espécies e vê um padrão também em relação à formação, tá certo? Uma das coisas interessantes em relação a isso é observar o lobo frontal. O lobo frontal está relacionado ao planejamento motor, mas principalmente habilidades para cálculos e julgamentos. A porção que está relacionada aos julgamentos é principalmente o conjunto de áreas que a gente chama de área pré-frontal, né, que é dividido em várias sub-áreas, a ventrolateral, a médio e outras áreas específicas, a órbito frontal, né, e outras áreas específicas, que nesse caso estão relacionadas ao julgamento, a entender o que é certo, o que é errado, o que é importante, o que não é importante, o que é necessário, o que não é necessário, tá certo? Isso obviamente é associado com a memória e com outras áreas corticais. Em relação ao lobo parietal, a gente vai ter outras áreas, é principalmente nesse lobo parietal que a gente observa uma região de percepção de sensibilidade. Então, o frio, eu estou sentindo frio ou estou sentindo calor. Essas áreas de percepção
da temperatura estão, no caso, estão localizadas nesse lobo parietal, assim como, principalmente, atribuindo-se a isso ao giro pós-central e a área de associação em relação à área somestésica de associação, né? A área de associação somestésica, tá certo? Que é uma área que vai estar aqui 5 e 7, né? Que são áreas de associação somestésica que estão relacionadas à recepção dessa informação e à percepção dessa informação, obviamente associado com a nossa memória e com outras áreas, tá certo? Muito bem. Aqui é só para representar o homúnculo, né? São áreas representativas justamente desse lobo, ou perdão, desse giro pós-central, tá certo? Que é a área somestésica primária, tá certo? Ou somatosensorial. E essa área somatosensorial, ela vai ter um mapa do corpo humano que é representado de acordo com a importância ou de acordo com o que a gente chama de área cortical. Então, por exemplo, a mão, ela vai ter, a gente vai ter a representação de uma mão gigante porque é uma área de representação cortical gigantesca no nosso córtex em comparação às outras áreas, como o antebraço, como a perna, como o próprio tronco, tá certo? E aí vai, ok? O lobo temporal, dentre outras funções, o lobo temporal tem relação com a audição, então a gente tem a área aqui 41, 42, que são áreas auditiva, a área auditiva primária, a área de associação auditiva, assim como também uma área de olfação, né? Então a gente tem uma área que é representada, não toda, porque o olfato é muito complexo, ele vai ter uma divisão, tá certo? Mas tem uma parte do olfato que está relacionado ao lobo parietal, assim como uma parte da compreensão linguística que está associado ao lobo temporal. Parte é o lobo temporal, parte é o lobo parietal, né? Mas ele vai estar de início aqui no lobo temporal, que é a área de Wernicke, a área de compreensão linguística, tá certo? E aí chegamos ao lobo occipital. Esse lobo occipital, ele vai ter uma única característica funcional, que é justamente a percepção da visão. Então temos algumas áreas, desde a área 17 à área 19, que são áreas que são responsáveis pela percepção de visão, né? A área 17 é a área visual primária, onde a informação visual vai chegar lá. A área 18 e 19 são áreas de associação visual, onde eu tenho já a comunicação dessa área visual primária com outras áreas visuais, e aí a gente vai ter, nesse caso, a percepção do que eu estou enxergando, tá certo? Isso é uma característica importante em relação ao lobo occipital. Lembrando, o lobo occipital está relacionado diretamente e unicamente à visão e à percepção de visão. Ok? Muito bem, senhores e senhoras, chegamos a mais um final de uma aula. Lembrando, essa aula ela é direcionada para para as nossas salas de aula invertida, tá certo? Mas sinta-se à vontade, se você gostou dessa aula, dá uma curtida, comenta aí e até uma próxima aula do canal Anatomia e Arte.